gastos da Previdência Social. É quase uma nova pedalada, né, que permitiu o desbloqueio de quase 3 bilhões de reais do orçamento, e aí foi possível liberar mais de 3 bilhões e meio de reais em emendas parlamentares. Consta, começar por você, para manter a tradição, fico aqui pensando, se houvesse em relação ao governo Lula o rigor, né, a histeria que havia em relação ao governo Bolsonaro, provavelmente esse governo já teria caído. Sem dúvida, Lacombe. Você jogou muita coisa aí, o resumo, né, a síntese disso tudo é: o Brasil voltou. E o que há de pior do Brasil, né? Essa questão do arroz é toda ela escandalosa desde o início. No meio de uma enchente, os arrozeiros já tinham coletado mais de 85% da safra, não havia necessidade, levantou muita suspeita, é óbvio que tinha a probabilidade grande de envolver alguma sacanagem, algum esquema, né? E isso ficou comprovado com os vencedores do leilão. No início eles partiram para a arrogância, problema do agronegócio que não quis participar e por aí vai. Aí ficou tão feio, a repercussão foi tão negativa e deu tão na cara que era um esquema, né, que voltaram atrás. Mas não desistiram totalmente. Assim como eu acho que quem quer assinar a CPI, já tem várias assinaturas, também não deve desistir, porque o leilão foi feito, né, e os vencedores foram esses. E não foi um erro, né, como você mesmo colocou, e o próprio ministro colocou também, ele foi usado de bode expiatório. A ordem vem de cima. Isso, além de tudo, envolvia dumping no mercado de arroz, né, jogar a um preço tabelado abaixo do preço de mercado, parece que para afetar ainda mais os produtores de arroz, o agronegócio gaúcho mesmo. Essa é uma das intenções do troço, além da corrupção, da sacanagem. A politicagem, colocar o selo do governo nesse arroz e por aí vai. Quer dizer, tudo absurdo do começo ao fim. É o Brasil de volta, né? O pior do Brasil de volta. Importando, sabe-se lá de quem, né? De onde. E, aliás, como é que fica a questão do MST? Né, o arroz que a gente comia no Brasil era graças ao MST, isso era a narrativa da esquerda, e a gente sempre tendo que trazer os fatos e lembrando que eles não são responsáveis nem por 1% do arroz, né, do país. Então, cadê o MST nessa história? Né? É tudo ridículo e tem que ficar de olho porque já está claro que cochilou, o cachimbo cai. Eles vão tentar, uma vez mais, dar um jeito de fazer um esquema. Quando uma empresinha do Amapá consegue levar um leilão de R$500 milhão, sem nenhuma experiência na área, para distribuir arroz, se é que vai ter arroz, a gente tem aquela sensação, claro, do consórcio Nordeste na pandemia para comprar respiradores de empresa de fachada ligada à maconha. Né? Então, é tudo tão escancarado, mas é a cara dessa gente. É só esquema para financiar o seu projeto de poder e irrigar os cofres dos comparsas. Quanto a esse ministro aí, né, o nosso Calígula, que vai acabar indicando o seu cavalo um dia para o Senado, como fez Calígula com incitatos, que ele só pensa nisso, né? O único projeto de lei dele em 2023 como deputado foi isso, né? O Dia Nacional do Cavalo. Já tinha todos os indícios também de corrupção, de favorecimento, de conflito de interesses e por aí vai. E o Lula continua mantendo ele no cargo e disse, né, essa semana, depois de mais um escândalo vindo à tona e a evidência de que é insustentável mantê-lo no governo, que ele ia conversar com o ministro e que todo mundo tinha o direito à presunção de inocência, ao devido processo. Bom, em primeiro lugar, é engraçado ouvir isso da esquerda, do próprio Lula, uma vez que eles nunca concederam esse mesmo benefício à direita. Os bolsonaristas são culpados com a narrativa midiática e dane-se a realidade, o devido processo legal, a presunção de inocência e por aí vai. E segundo lugar, que o Lula disse que ia conversar com ele para saber o que fazer. Eu fico pensando, ou uma coisa ou outra, ou ele tem o devido processo legal e todos são inocentes, até que se prove o contrário, então vamos mantê-lo no cargo, ou o quê? Ou ele vai olhar na cara e falar, olha nos meus olhos e diga, tipo o Barroso fez com Cesare Battisti, e depois vai sair repetindo que é inocente porque ouviu dele isso. Quer dizer, é óbvio que é ridículo, né? O Lula faz sempre cálculos políticos, só isso. E o desgaste desse ministro é grande, mas está na cota desses esquemas que voltaram com tudo no Brasil. Né? Os ministérios que quase dobraram de tamanho, de quantidade, sendo distribuídos como feudo, né, partidário, para governabilidade que anda mal das pernas, diga-se de passagem. Bolsonaro não fez isso, montou um quadro técnico, né, e não precisou fazer isso. Agora, nós conseguimos ver essa semana
uma comentarista da Globo News, a Flávia Oliveira, culpando quem pelo ministro e pelos escândalos? O Bolsonaro, óbvio. Não, esse ministro do União Brasil, ele votou pelo impeachment da Dilma, ele é meio crítico do Lula. Cara, o cara é ministro do governo Lula. Tem um chefe essa bagaça. Tem um chefe, tem uma hierarquia com o chefe. Né? Então é impressionante, Lacombe, para fechar, o duplo padrão dessa gente. Eles são canalhas mesmo, isso é cafajeste, isso é coisa de cafajeste. Né? Se fosse com o Bolsonaro era uma narrativa, era uma postura. Como é Lula, é outra. É sempre passando pano, sempre criando um salvo-conduto para a esquerda e sempre demonizando a direita e atropelando o devido processo legal que o direitista nunca tem direito. É a cara da hipocrisia da esquerda, mas cada vez mais gente está acordando para isso, graças a Deus. Vamos lá, né? Falar um pouquinho mais mais uma viagem internacional do Lula, porque tem muita coisa para investigar. Falamos aqui no início do programa, mas o Lula continua aí mais uma viagem, claro, muito luxuosa, né? Em hotel na Itália, custando R$71 mil de diária, né? Ele e Janja estão lá. E falando, como sempre, um absurdo depois do outro. Em discurso na conferência da Organização Internacional do Trabalho na Suíça, o Lula tentou provocar o empresário Elon Musk, dono da SpaceX. Nunca antes o mundo teve tantos bilionários. Estamos falando de 3 mil pessoas que detêm quase 15 trilhões de dólares. Vou repetir. Estou falando de 3 mil pessoas que detêm fortuna de 15 trilhões de dólares. Isso representa a soma do PIB do Japão, da Alemanha, da Índia e do Reino Unido. É mais do que se estima ser necessário para os países em desenvolvimento lidarem com a mudança climática. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais, certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra, para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. Bom, daqui a pouquinho no quadro de humor a gente vai mostrar a publicação do nosso querido amigo Luiz Galeazzo. Oi, Luiz, respondendo a essa historinha do Lula sobre o Elon Musk, e o Constantino vai explicar pela milésima, centésima, 11ª vez ao Lula que, bom, ele sabe, né, que a economia não é um bolo fixo, que ninguém é rico porque o outro é pobre, ninguém é pobre porque o outro é rico. Isso é cansativo demais. O Lula fez um discurso todo sem pé nem cabeça, com as ideias mais antiquadas que já se provaram ineficientes e impossíveis de ser implementadas. Ele aponta sempre um destino inexistente por meios inexistentes, né? E vamos mais um pouquinho de Lula nessa viagem ao exterior, porque na saída desse evento ele foi lá falar com globalistas, né? Você ouviu ali os aplausos, o OIT, o OMS, o OMC, a turma de globalistas estava toda ali muito feliz com a participação do Lula, também globalista, e na saída desse evento aí, o Lula falando a jornalistas, não lendo um TP, porque ali claramente ele estava lendo aqueles TPs que ficam numas plaquinhas de acrílico transparentes, né? Ele estava ali se fixando numa plaquinha à esquerda e na outra direita, lendo o seu discurso, escrito por alguém que também não tem a menor ideia do que é o mundo real. E aí o Lula falou que a falta de acordo entre o Putin e o Zelensky da Ucrânia sugere que os dois presidentes estão gostando da guerra. Acho que tem que ter um acordo. Agora, se o Zelensky diz que não tem conversa com o Putin e o Putin diz que não tem conversa com o Zelensky, ou seja, é porque eles estão gostando da guerra. Porque senão já tinham sentado para conversar e tentar encontrar uma solução pacífica. Qualquer solução pacífica mata menos gente, destrói menos e é mais benéfica ao povo, tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Ô Costa, os aliados, né, estavam gostando tanto da Segunda Guerra que a estenderam por 6 anos. É um negócio de louco isso. Então tem muita coisa para você falar. E o Lula defendeu. Bom, nessa área aí de conflitos e confrontos, ele voltou a atacar Israel, né, voltou a falar que Israel pratica genocídio, voltou a atacar o Estado de Israel, um Estado democrático, né, e falou em taxação de fortunas, voltou a defender esses vínculos e obrigações trabalhistas que são extremamente atrasados,
condenou os empresários, criticou o Banco Central, né, do mundo, o melhor Banco Central do mundo, que é o Banco Central brasileiro, defendeu esse Estado que ele acha que funciona. Será que ele acha realmente um Estado inchado, que nunca foi parte da solução de nada, mas sim parte principal do problema, se não a origem do problema, né, Consta? Isso tudo aí que a gente viu desse sujeito aí, né, pode ser resumido também em uma palavra: demagogia. É pura demagogia. Na questão econômica, você já disse, né? Ele trata como premissa que existe um bolo fixo. É um dado da natureza. A riqueza brota do solo, cai do céu e precisa ser dividida. Então, se o cara tem muito dinheiro, é porque ele pegou uma parcela maior para ele. Economia é um jogo de soma zero, onde se alguém ficou rico é porque o outro ficou pobre. E essa premissa totalmente falaciosa, ridícula, a idade das pedras não acabou por falta de pedra, né? Essa premissa patética é o que explica a adesão de muita gente alienada ou invejosa ao esquerdismo. O esquerdismo, o socialismo em geral, não passa muito de uma ideologia da inveja, né? O marxismo seduziu sempre alguém que queria culpar aquela pessoa que está melhor do que ela. É isso que seduz pessoas ao esquerdismo. Então o Lula explora isso. É o mesmo cara que diz que o Elon Musk quer ir para Marte para ficar longe de pobre, né? O mesmo cara que não pega um voo comercial há décadas. O sujeito que fecha uma praia da Marinha para poder ir para a praia, que vai para hotel de 70 mil reais a diária, com a Janja, que até ontem estava namorando na prisão com ele, né? E hoje eles vão para as nossas custas, com os nossos impostos, torrar dinheiro em diária de 70 mil reais, compra tapete de 70 mil reais e depois vai lá e diz que a classe média é consumista porque quer ter mais de uma televisão em casa. Quer dizer, é um crápula. O sujeito desse não vale nada, é um demagogo barato, né? Isso que é o Lula. Em relação à guerra, nem se fala, né? É sempre aquela falsa premissa de equivalência moral. Se há um conflito, se há uma guerra, é porque os dois lados estão gostando disso. Quer dizer, não existe nessa lógica abjeta agressor e agredido. Até porque a gente sabe que ele defende os agressores. Ele faz a falsa equivalência para, no fundo, ir lá depois e o governo brasileiro, que virou pária mundial, né, votar contra a Ucrânia. Acho que o Zelensky não está muito satisfeito com esse sujeito, que é próximo do eixo do mal, que defende o Putin, que defende a China, que defende o Irã, a Venezuela, o regime ditatorial de Cuba, e por aí vai. E cospe no Ocidente, condena os Estados Unidos, condena Israel, e por aí vai. Então essa é uma falsa equivalência moral, de demagogo, né? Vamos conversar, vamos dialogar que é melhor, tem que ser resolvido numa mesa do bar. É exatamente o que você disse. Na Segunda Guerra Mundial, lá estaria o Lula, depois do apaziguamento fracassado de Chamberlain e companhia, lá estaria o Lula, depois de estourar a guerra e Hitler ter feito tudo que fez, lá estaria o Lula. Se Churchill e Hitler estão brigando, é porque estão gostando da guerra. Vamos conversar. Quer dizer, um cara que falasse isso naquela época seria tratado como merece, né? Como um sujeito abjeto, tosco, podre, nefasto e defensor do nazismo. Hoje, o que é o Lula? Exatamente tudo isso. E aí, meus amigos, vocês que chegaram até aqui, é porque vocês gostaram do vídeo. Eu já vou pedindo a você para se inscrever no canal. Você que não é inscrito, já vai deixando o seu like, o seu comentário de qual cidade que você está falando. E agora uma notícia da direita, pessoal. Valdemar volta a dar carta branca a Bolsonaro sobre eleições. Valdemar aí, né, que disse que quem manda mesmo é o Bolsonaro. É ele que escolhe quem que vai ser o presidente, quem que não vai ser, quem que ele apoia, quem não apoia. É a força aí que o Bolsonaro tem, e o Valdemar sabe muito bem que o nosso presidente Bolsonaro é o cara certo para levantar esse país. E vamos à informação. Valdemar da Costa Neto, líder do partido do PL, declarou em um pronunciamento televisivo que a escolha do candidato presidencial do PL para as eleições de 2026 estará nas mãos de Jair Bolsonaro, pessoal. Jair Bolsonaro. Segundo informações do site O Antagonista, Costa Neto enfatizou o desejo do partido de ter Bolsonaro como candidato, mas ressaltou que, caso ele não concorra, Bolsonaro ainda determinará tanto o candidato presidencial
quanto o vice-presidencial. Ele justificou essa decisão citando a dívida de gratidão do partido para com Bolsonaro, atribuindo-lhe o mérito pelo crescimento do PL, que se tornou o maior partido do Brasil graças ao apoio popular recebido durante sua gestão. A propaganda foi veiculada no sábado à noite, dia 15. Entretanto, Bolsonaro foi declarado inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral, sob acusações de abuso de poder político e econômico. Desde 8 de fevereiro, ele e Valdemar estão impedidos de comunicar-se por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, relacionado ao inquérito que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Nos bastidores, Valdemar tem tentado convencer Moraes a revogar a proibição, argumentando que ela afeta as operações diárias do partido e pode prejudicar as estratégias para as eleições municipais de 2024. Apesar dos pedidos da defesa de Bolsonaro pela revogação da medida, Moraes manteve sua decisão. Pessoal, então, tá aí, né, o Valdemar dando carta branca a Bolsonaro sobre as eleições. Falando em eleições, pessoal, caso o Bolsonaro não volte à presidência, ou seja, elegível novamente em 2026, quem que vocês acham que pode ser candidato da direita em 2026? Michele, Tarcísio ou o próprio Bolsonaro aí? Coloque aí nos comentários a sua opinião. Eu acho que, espero que até lá, em 2026, tudo pode acontecer, né? A justiça do nosso Brasil aí tá uma bagunça. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, né? Exemplo disso é o Lula, né? Que é um ex-presidiário e tá aí na presidência do país, né? É uma brincadeira o que fazem com a justiça do Brasil. Mas se tratando da direita, se falando de Bolsonaro, eu imagino aí que, caso não seja Bolsonaro, talvez Tarcísio de Freitas. Coloque aí nos comentários quem você acha que pode ser o presidente do Brasil, caso o Bolsonaro não seja presidente, né? Caso ele não concorra às eleições. Eu acho que a Michele, na minha opinião, é um pouco complicado devido a alguns fatores aí com a família Bolsonaro, entre os filhos. Eu acho que existe uma resistência dos filhos de Bolsonaro com a Michele, né? Acho que até Bolsonaro, no fundo, até queria que a Michele fosse. Porém, por questões familiares, eu acho que aí Bolsonaro vai apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Essa é minha opinião. Mas peço a você para colocar aí nos comentários a sua opinião, a cidade que você está falando, para gente ver aí como que está o ibope aí disso aí tudo. Quem que vocês querem de fato como presidente em 2026. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Agradeço a você de ter ficado até o final desse vídeo. Já vai deixando seu like, compartilhando esse vídeo e eu te espero aí no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.